A senhora que ia sentada ao meu lado no autocarro para Burgos, à janela, aí com uns 60, estava bastante inquieta. Durante toda a viagem procurou alguma coisa nas suas bolsas que aparentemente perdeu. Resmungava com ela própria, mas como era de forma tão imperceptível, não fui capaz de perceber o que lhe faltava nem sequer de a ajudar. Só me dirigiu a palavra no fim da viagem. Nunca estiveste aqui? Não. Em Espanha há muitas manifestações. O meu primeiro pensamento foi que em Portugal também havia. Os professores portugueses, por exemplo, têm estado no último ano em intensas manifestações e greves por causa das condições da carreira. De qualquer das formas, estávamos parados à entrada do tribunal do autocarro de Burgos e um amontoado de gente não deixava o autocarro passar. Ouviam-se palavras de ordem que não entendi completamente e decidi então esticar o pescoço para espreitar. Os manifestantes tinham grandes camisolas da UGT e, pelos símbolos, percebi que devia ser uma UGT parecida com a nossa. Traziam também uma grande faixa que dizia: basta de pisotear dignidade. A senhora, enervada, dirigiu-se-me novamente. São os trabalhadores da Alça. Pensei então que eles talvez estivessem a boicotar o trabalho do nosso motorista, pelo que lhe impediam a passagem para dentro do terminal. E enquanto isso, dava também para ir imaginando as reivindicações. Melhores salários, melhores condições de trabalho. Não estava muito preocupado porque já estava em Burgos. O motorista parecia impávido e sereno, mantinha o autocarro encerrado, este continuava parado no meio da rua, os manifestantes mantinham as suas palavras de ordem e a grande faixa visível para quem quisesse. Dignidade, diziam eles. Cheguei a temer o pior, ainda que já lá estivesse, em Burgos. Mas os espanhóis, tal como os portugueses, devem ser afinal um povo de grandes costumes. Deixaram-nos passar ao fim dos minutos, embora não tivessem arredado pé dali. Pouco depois, por exemplo, procuraram impedir as de saída da estação de um autocarro que ia para Madrid, também durante uns breves minutos. Talvez não quisessem boicotar as viagens, apenas os horários. Burgos é uma cidadezinha pequena, embora seja razoavelmente antiga. Data pelo menos do século X, idade dos mais antigos vestígios encontrados na região, e também já foi a capital do Reino de Castela, um dos reinos medievais da península que naturalmente já não existem. Encontrei várias referências históricas nos monumentos de Burgos, pelo que o lugar tem, ou pelo menos já deve ter tido, alguma importância. Hoje Burgos faz parte da comunidade autónoma de Castela e Leão, onde já tinha estado durante esta volta e onde voltaria então a estar. Existe uma catedral de arquitetura gótica no centro da cidade e, aparentemente, é o que acontece em quase todas as cidades europeias de origem romana, onde é possível encontrar monumentos destes. Normalmente, os locais de interesse são igrejas ou museus, talvez com especial destaque para as igrejas. O quarto que tinha alugado em Burgos situava-se numa residência de estudantes, muito bem arranjadinha, embora ligeiramente afastada da cidade, mas perto da universidade e de imensos parques verdes, como convinha, onde podia ficar imensas horas a ler. Atendeu-me um rapaz novo, bem arranjado, a condizer com o arranjo que se via à minha volta, e fiquei a pensar que logo o lugar era rentabilizado durante o verão para os peregrinos que passam ali ao lado num dos caminhos de Santiago marcados já com as conhecidas vieiras, ou para os tipos como eu que querem ver tudo e não se importam de ir para um lugar qualquer. O meu quarto tinha uma cama de solteiro e parecia mesmo um quarto de estudante. Secretária, estantes, quase nenhuma decoração e ausência de televisão. Estendi-me na cama para continuar estas notas e o primeiro grande acidente desta viagem aconteceu. Já tinha feito várias dezenas de quilómetros sem uma perna partida, sem um assalto, sem uma violação, sem qualquer tipo de aborrecimento ou chatice, sem nenhum tipo de discussão, fosse com quem fosse, pelo que o azar haveria de entrar por qualquer lado. Devo dizer que sou ligeiramente avessa às tecnologias. Não tem nada a ver com o facto de ser completamente incompetente no seu uso, nada disso. Nem com a minha incapacidade de utilizar os dedos de forma fina, como têm algumas pessoas mais velhas. Simplesmente, a tecnologia irrita-me porque retira a autonomia ao ser humano, especialmente aos que não têm qualquer espírito crítico. Então, quando esta é utilizada sem qualquer motivo ou por razões fúteis, isso deixa-me completamente fora de mim. Por causa destas minhas irritações, nunca me dediquei muito a uma aprendizagem aprofundada dos computadores, pois julgo que o meu conhecimento, que se cinge ao necessário do ponto de vista do utilizador, chega muito bem. Desta vez, numa urgência de rentabilizar o espaço e o peso, trouxe um computador mais pequeno, ao qual não estava perfeitamente habituado. As teclas eram mais próximas umas das outras, por exemplo, e como a minha visão não é excelente, o ecrã mais pequeno também me fez alguma confusão. O que é certo é que, na pressa de adiantar estas notas, apaguei-as a todas.
Nem sequer consegui voltar com a ação atrás, de tão atrapalhado que fiquei, pois abri e fechei o documento várias vezes, de forma completamente estúpida, e por falta de confiança na tecnologia também não tinha qualquer cópia de segurança do ficheiro no meu e-mail, o que seria no mínimo sensato. Entrei em pânico. Um trabalho imenso perdido e, sobretudo, a sensação de que aquela viagem fora colocada num saco vazio, sem fundo e que não serviria para nada e que tinha estado a desperdiçar o meu precioso tempo. Telefonei à minha mãe a choramingar. Nem calculas o que é que me aconteceu. Quando lhe relatei o sucedido, ela ficou ligeiramente aliviada. Pensou que eu tinha sido atropelado e partido uma perna, como se eu não soubesse andar na rua ou tivesse sido para uma daquelas cidades asiáticas completamente loucas. Não era o caso, embora pudesse ser. A certo instante, o pânico era tanto que ponderei mesmo tomar o calmante que levara comigo, coisa que acabou por não ocorrer.